são as instituições que atuaram no Brasil no sentido de estabelecer horizontes de segurança moral? É uma questão importante, porque se nós estamos considerando o problema moral brasileiro, nós temos que considerar também as forças que atuaram no sentido dessa moralização. Inicialmente, isso não há a menor dúvida, nós temos que destacar o papel histórico da Companhia de Jesus. Quer dizer, a Companhia de Jesus, durante 210 anos, foi a instituição, no período colonial, até 1759, foi a instituição que mais batalhou para deter, para administrar, controlar os movimentos subjetivistas ou relativistas no campo da moral na sociedade brasileira. Essa ação da Companhia de Jesus, ela deixou suas marcas, mas ela também é assinalada, ela também é marcada por uma permanente impossibilidade. Quer dizer, quando nós estudamos essa realidade, as ações da Companhia de Jesus, nós nos damos conta que, embora ela atuasse como instância moralizadora, havia contra ela e se movia contra ela dentro da sociedade um movimento contínuo de resistência, que era um movimento de resistência imoral, amoral, subjetivista ou relativista. E isso nunca deixou de existir. Então, a ação da Companhia de Jesus nos mostra que a base de fundo da sociedade brasileira sempre tendeu, de alguma maneira, a uma resistência a essa autoridade de cunho moral. Mas isso não quer dizer que a Companhia de Jesus não tenha desempenhado esse papel central. E a sua expulsão deixou claro que não existia nenhum tipo de força capaz de substituí-la nesse papel. A Igreja Católica, evidentemente como a força religiosa central da história brasileira, ela também desempenha esse papel como um todo, né? A Companhia de Jesus dentro dela. Mas após a expulsão da Companhia de Jesus, a Igreja Católica, o clero secular, quer dizer, esse clero de paróquias, que assumiu responsabilidades nesse sentido, ele deixou muito a desejar, principalmente porque a Igreja secular, o clero secular, tanto no período final da colônia, quanto ao longo do Brasil imperial, era uma igreja de servidores públicos, contratada pelo Estado e no qual o papado não tinha um poder real. Então o rei e depois o imperador, pelo padroado, por todas aquelas leis e aqueles privilégios que tinham sido dados ao imperador e aos reis de Portugal e depois aos imperadores do Brasil, que herdaram isso, era uma igreja na qual as questões morais do Concílio de Trento, que foi a grande renovação moral da cristandade ocidental, na mesma época da Reforma Protestante, né, que também foi um movimento de natureza moral relevante, importante, o Concílio de Trento, os valores do Concílio de Trento não entraram nessa igreja. Então, nós não podemos dizer que a Igreja Católica, até o momento em que ela foi separada do Estado, ou seja, no momento em que a Santa Sé, de fato, conseguiu estabelecer sobre a Igreja uma autoridade efetiva, inclusive do ponto de vista moral, até esse momento a gente não pode dizer que a Igreja tenha desempenhado um papel relevante. Só depois, na verdade, ou seja, a partir do século XX, e principalmente depois da ação católica, ou seja, daquela reação que vai ser promovida, principalmente por a partir de Dom Sebastião Leme, mas que teve muitos leigos ao longo do século XX envolvidos nisso. A partir desse momento, a Igreja Católica pretendeu e trabalhou seriamente para assumir esse papel de liderança moral. Mas como nós tínhamos colocado antes, o fato de você ter aí 300 anos de inconsistência
na sociedade brasileira não ajuda muito, não ajudou muito o trabalho da igreja nessa área. O que quer dizer que os problemas, a igreja, ela até retomou esse papel e atuou e atua nessa direção, mas a sociedade brasileira continuou resistente e continua resistente, de alguma forma, ao estabelecimento de autoridades morais substanciais. Uma outra instituição importante que a gente não pode deixar de mencionar é a própria figura do imperador durante muito tempo. Não que o imperador em si, não que a figura do imperador em si ela representasse uma fonte de moralidade, mas a maneira como o imperador, principalmente o imperador Dom Pedro II, aí por meio século, conduziu o seu entendimento e como as pessoas o entenderam, né, como um pilar, uma base, uma referência institucional de alto nível, fez com que o imperador, de alguma maneira, representasse um limite no que diz respeito ao que é bom e o que é mal no Brasil. Ele mesmo, Dom Pedro II, menos que Dom Pedro I, mas Dom Pedro II, com certeza, ele mesmo, Dom Pedro II, fazia questão de agir dessa forma, né? De se comportar dessa maneira, de que seus atos fossem atos de referência social. Quando começou a se discutir a questão da emancipação, da abolição, o imperador, por exemplo, imediatamente libertou os seus escravos. Quer dizer, ele queria servir de base, de referência, de exemplo moral. Então, a gente não pode dizer que o império, principalmente o imperador Dom Pedro II, não tenha sido. Mas, como a gente sabe muito bem, o imperador Dom Pedro II foi deposto por um golpe militar e, embora ele fosse essa referência, não parece que a sociedade brasileira aconteceu, houve resistência, né? Se sabe hoje, houve movimentos que se recusaram a aceitar. Não é o povo brasileiro, muitas pessoas não aceitaram aquilo, a proclamação da República de forma gratuita, de forma simples. Você teve resistências no Maranhão, teve em vários lugares alguns pequenos problemas, muita gente achava que tinha que defender o imperador. Mas a tendência dominante foi a de aceitar, mesmo porque existe uma outra força, também moralizadora, ou que se apresentou, ou que se apresenta como uma instância moralizadora no Brasil, que também vai desempenhar um papel muito importante desde o final da Guerra do Paraguai, que é o Exército, ou de uma forma mais ampla, as Forças Armadas. Quer dizer, quando nós estudamos a história do Brasil, a gente vê claramente que entre as forças moralizadoras que se apresentam como capazes de transformar a sociedade brasileira em alguma coisa que funcione melhor do ponto de vista da aceitação do bem e do mal, né, que estabeleça parâmetros, que estabeleça princípios, está as Forças Armadas. Mesmo porque o relativismo moral brasileiro, o subjetivismo moral brasileiro, sempre conduziram muitos a acreditar, exatamente a falta de autoridade, né, que está por trás disso, de que a existência de uma força coercitiva, eficiente, poderia ser capaz tanto de educar moralmente, quanto também de controlar os movimentos díspares, né, que são movimentos imoralizadores ou amoralizadores da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, o Exército ele assumiu esse papel e se colocou dessa forma, muitas vezes ao longo da história do Brasil. E talvez por isso, em grande parte, você veja, né, no Estado Imperial, na queda do Estado Imperial e na consolidação da República, uma continuidade na figura do presidente, do papel que o imperador desempenhava, uma tentativa de que o presidente pudesse, de alguma forma, dar continuidade a esse perfil. E se o presidente era militar, ou seja, ele fazia parte de uma instituição que, pela sua própria natureza, só pode funcionar respeitando o bem comum, ou seja, o bem comum institucional, o bem comum das Forças Armadas, o bem comum do Exército, porque todos dentro das Forças Armadas respondem a esse bem comum, se entendia que, bem, se eles são assim,
eles podem agir assim na sociedade brasileira. Então, ao longo do século XX, principalmente, nós vamos ter no Exército, nas Forças Armadas de uma forma geral, forças muito substanciais, muito consistentes nessa direção. E muita gente na sociedade gravitava ou gravitou em torno da esperança militar, como se essa esperança militar pudesse, de fato, conduzir o país a uma nova lógica de moralidade nunca experimentada antes. Então, essa questão dos militares é também algo a ser considerado, né, em diversos momentos, na República Velha, no Estado Novo, no período pós-Estado Novo, e principalmente, isso culmina de alguma forma em 1964, nós temos aí grandes esperanças moralizadoras em torno do papel das Forças Armadas, principalmente do Exército, que é a mais consistente das forças, não a que tem a maior história, mas a que tem uma penetração social maior, né? Um enraizamento brasileiro maior. Na verdade, a única instituição que, além de ser uma instituição moralizadora, é também uma instituição nacional do ponto de vista da sua presença em todos os lugares do Brasil. Nós teríamos ainda uma outra instituição, uma outra força que seria importante, porque funciona isso também em outros países, nessa direção moralizadora, que são os partidos políticos. Os partidos políticos, em geral, nos países, nas democracias liberais, os partidos políticos funcionam como forças de opinião. E forças de opinião que têm características morais, né? Quaisquer que elas sejam, mas elas trazem consigo não só uma mensagem política, mas também uma mensagem de cunho organizador da sociedade, no sentido dos comportamentos ou de como as pessoas devem se colocar diante das outras e diante da sociedade dentro de um projeto maior. Mas no Brasil, como nós não temos opinião propriamente, quer dizer, os partidos não expressam opinião, os partidos expressam interesses muito específicos, interesses particulares, que muitas vezes são interesses marcados pelo subjetivismo moral, pelo relativismo moral, como a gente vê ao longo da história do Brasil, né, o que normalmente se chama da corrupção na sociedade política, ou seja, uma desvinculação dos objetivos da política, dos objetivos da sociedade, ou seja, os políticos veem os seus interesses pessoais como superiores aos interesses do bem comum, ou melhor, veem os interesses do bem comum como alguma coisa desprezível, e os seus interesses pessoais como superiores. No caso da política no Brasil, infelizmente, não parece que os políticos tenham, em sua maioria, ou os partidos, exercido essa força moralizadora, essa força estruturante, né, de princípios morais ou de autoridade moral. É claro que você tem políticos que ao longo da história republicana conseguiram se colocar de uma forma com algum tipo de autoridade mais significativa, isso existe realmente, mas na maior parte das vezes, mesmo esses políticos, eles foram ligeiramente e paulatinamente e depois profundamente destroçados pela realidade da sua imoralidade ou da sua moralidade. São poucos casos no Brasil de políticos que realmente deixaram algum tipo de memória, de legado ou de experiência que pudesse caracterizá-los como campeões, autoridades no campo da moral. Então, do ponto de vista da política, sempre houve um problema aí, de onde a tendência forte na sociedade brasileira de buscar na religião ou em determinadas instituições algum tipo de esperança de uma força moralizadora,
De qualquer forma, o fato dessas questões existirem mostra que realmente nós temos no Brasil um combate permanente, um conflito nessa área. O fato do Brasil não ter consolidado a autoridade moral, não ter consolidado um espírito de moralização, de moralidade social amplo, não quer dizer que não se tenha tentado isso. E também não quer dizer, eu mencionei essas instituições, mas também não quer dizer que ao longo da história do Brasil você também não tenha espaços, áreas, determinadas circunstâncias ou movimentos que não tenham funcionado, que tenham funcionado de uma forma eficiente do ponto de vista moral. Tanto que você tem determinadas instituições no Brasil, que geralmente são consideradas instituições de excelência, aonde esses elementos de moralidade funcionam, ou seja, aonde determinados valores e princípios são considerados norteadores das ações individuais e impedem que essas ações individuais se voltem contra o coletivo. Isso existe, há várias experiências nisso na história do Brasil. O que significa, portanto, que nós não podemos dizer em absoluto que a sociedade brasileira como um todo ela seja uma sociedade subjetivista ou relativista. Mas sim, que é claro, isso é evidente, por outro lado, que essas forças subjetivistas e relativistas, elas dominam, elas predominam nos momentos de crise. E isso tem muito a ver com as essências, com as particularidades com que a sociedade brasileira foi se configurando como sociedade. Isso é muito interessante de ser observado e muito pouco estudado, mas isso tem a ver com o espírito do brasileiro. Eu estou me referindo aqui ao brasileiro, aquele que cortava o pau-brasil nas primeiras décadas do século XVI. Ou seja, aquele indivíduo que vinha para cá e que trabalhava junto aos Brasis, ou seja, os índios, no sentido de devastar as florestas do litoral para levar madeira para atingir tecidos na Europa. O espírito desse brasileiro era um espírito absolutamente relativista, absolutamente subjetivista, do ponto de vista moral. Ele não acreditava na verdade moral e ele estava aqui exatamente porque aqui parecia que não tinha moral alguma presidindo essas relações. Então isso é uma coisa muito séria e muito forte quando nós consideramos a história do nosso país, né? E o peso que isso tem, mesmo porque nós já chamamos oportunidade, já chamamos atenção para isso outra vez, o próprio nome do nosso país, Brasil, traduz essa relação original. Isso então não é uma coisa que nós devemos considerar menor, mas isso não significa em absoluto, como mostra, e já falamos sobre isso aqui, isso não significa em absoluto que nós não tenhamos também fortes tendências moralizadoras, né? Movimentos que buscam esse tipo de autoridade. O fato de até o momento eles terem fracassado no geral, não no particular, porque eles funcionam no particular e as instituições ou os grupos e movimentos que funcionam de acordo com isso são bem-sucedidos no Brasil, mas o fato de eles terem fracassado no geral não quer dizer que vão fracassar sempre, mesmo porque o caráter destruidor do Brasil que o subjetivismo e o relativismo trazem é muito grande. E é claro que se o Brasil quiser, de alguma forma, se consolidar como nação ou como país, ele tem que se envolver em algum tipo de movimento de natureza espiritual que possa estabelecer uma visão mais correta ou mais consistente do que é bom, do que é o bem e do que é o mal, a fim de que a sociedade possa toda ela trabalhar pelo bem comum.